Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, no versículo 16. Já acharam? 3, versículo 16. Daniel 3,16. Se você não tem Bíblia, eu vou deixar na tela, para você poder ler. Eu tenho uma palavra agora que eu tenho certeza que vai te abençoar. Certeza. Daniel 3,16. Levanta aí sua Bíblia. Meu Deus, fala conosco, meu Pai. Tudo que essa pessoa precisa é da tua direção, é da tua orientação. Usa minha boca, meu Pai, pois eu coloco minha mente, meu ser à tua disposição. Que o Senhor nos use agora e faça todos compreenderem porque o Senhor os trouxe aqui nessa noite. Diga: meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus, amém. Agora eu te peço, olha aqui para mim, não converse, não se distraia e preste atenção no que Deus quer falar com você. Uma palavra, talvez de tudo que eu falar, uma palavra só vai te abençoar. Uma palavra. No livro de Isaías 43:2, deixa a sua Bíblia aberta em Daniel 3,16, mas eu vou começar com esse versículo aqui. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha para mim, por favor. Aqui não diz se você passar pelo fogo. Aqui diz quando passardes. Porque todos nós passamos por fogo, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por dias difíceis. Todos nós. Há quem está aqui no meio de um fogo cruzado. Há quem acabou de sair de um fogo. Há quem está no meio do fogo. Há quem vai passar por um fogo. Agora, entenda, por favor. Na caminhada da fé tem fogo. Diga: mas tem Deus. Tem lutas, mas tem Deus. Tem dias maus, mas tem Deus. Na sua caminhada tem momentos difíceis, mas tem Deus. Não se esqueça. Ele diz: quando passardes pelo fogo, eu serei contigo. Então tem fogo. Ele não está dizendo que não tem fogo. Tem lutas, mas tem um Deus para nos abençoar nessas lutas. Agora, vamos pensar na vida dos 3 amigos de Daniel. Ele tinha 3 amigos. Como era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, mudaram o nome deles na Babilônia, mas não conseguiram tirar a essência deles, a fé deles. Mudaram o nome, mas dentro não mudou. Você não pode deixar ninguém te mudar sua essência. Na vida você vai lidar com todo tipo de pessoa, ou de pessoas. Às vezes você se depara com pessoas que são malignas, diabólicas, mas não deixe essas mais experiências mudar quem você é. Você não pode perder a sua essência por causa de ninguém. E esses 3 se depararam com uma situação difícil. Por quê? Porque o rei fez uma estátua e decretou que todo mundo tinha que se curvar diante da estátua, da imagem dele. E você quer conhecer uma pessoa de Deus, ela não se curva para o diabo. Ela pode estar enfrentando a maior luta, mas ela não negocia os seus valores. Ela não se curva, ela não se rende. Por mais que a situação esteja pressionando, por mais que a situação esteja realmente deixando ela numa situação desconfortável, ela não negocia os seus valores, a sua fé. Ela não deixa a situação levar ela a dar desculpas para ela errar diante de Deus. Os 3 eram da fé. E chegou o conhecimento do rei que eles não se curvaram. E o rei ficou irado e mandou chamar eles. Que conversa é essa? Vocês não se curvaram? O som das trombetas,
e mais outros instrumentos vão ser soados, e vocês vão se curvar. Ou vocês se curvam, ou então vocês vão para a fornalha, vocês vão para o fogo. Diga fogo, diga com fé, fogo não queima fogo. Por que Deus permite o fogo, hein? Vamos ver o que eles responderam aqui no versículo 16, 3,16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de quê? De ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar lendo. Olha aqui para mim, para você entender. Ele ficou tão irado que ele disse assim, ó, aumenta 7 vezes mais. Tem gente aqui que está enfrentando uma luta 7 vezes pior do que estava. Tem gente aqui que nunca enfrentou uma luta no grau que ela está enfrentando agora. Ela nunca passou por um fogo como ela está passando agora. Mas entenda, eles disseram: se Deus nos livrar ou não nos livrar, nós não vamos nos curvar. Nós confiamos em Deus. Agora, o rei ficou tão irado que ele disse: acende mais forte. Aquele fogo da fornalha já era forte, mas porque era Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo aumentou. Quem é de Deus, o fogo é maior, a luta é maior. Tem coisas que você só está passando porque você é de Deus. Tem coisas que você só está passando porque você não aceita corrupção, porque você não aceita coisa suja, porque você não aceita coisas erradas. Então o fogo para você é maior, mas não se preocupe que esse fogo vem para te abençoar. Tem fogo, mas tem Deus. Diga, tem lutas, mas tem Deus. Não esqueça de Deus. E a fornalha foi acesa. Saiba que o ouro, ele vale mais quando ele passa pelo fogo, porque o fogo queima o quê? As impurezas. O fogo queima tudo que tira o valor do ouro. E quando o fogo vem para a nossa vida, o fogo vem para nos abençoar, para queimar tudo aquilo que não é bom, para ficar só o que presta. É para isso que o fogo vem. E quando ele mandou acender 7 vezes, mas diz assim, ó, versículo 20: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército. Leia alto agora. Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Olha para mim, por favor. Ele pegou os mais poderosos e mandou atar, mandou amarrar. Entenda, por favor. Às vezes você enfrenta lutas. Como eu atendi um rapaz que falou: bispo, eu nem dinheiro para pagar advogado eu tinha. E eu entrei numa luta contra uma empresa que eu trabalhei, só que ele tem os melhores advogados. Ei, com Deus o pequeno vence o grande, o fraco vence o forte. E ele sem advogado venceu a causa. Ele diz: todo mundo falou, ninguém ganha. Ele ganhou. Com Deus você ganha. Se não ganhou ainda, porque não é o final, porque no final você ganha. Entenda, ele pediu para os mais poderosos lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego atado na fornalha. Olha o 21. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro de quê? Da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha para mim, aqueles homens amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego e empurraram eles na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreram, mas os homens morreram.
Não se preocupe com quem quer o seu mal. Não se preocupe em quem te persegue, faz calúnia, inventa fofoca, em quem quer te prejudicar. Não se preocupe, porque se você é de Deus, elas vão se ver com Deus. Não se preocupe, porque elas sempre vão se dar mal e você sempre vai se dar bem. Elas sempre vão cair, você vai estar de pé. Elas sempre vão se arrebentar e Deus sempre vai te guardar, porque sempre foi assim. Quem tentou, quem levou Daniel para a cova se deu mal, mas ele se deu bem. Você não tem que se preocupar com as pessoas, você tem que se preocupar com a sua comunhão com Deus. Você tem que se preocupar com a sua vida com Deus, com a sua consciência limpa, com o seu coração limpo. É isso que você tem que se preocupar. Você tem que entender que tem pessoas que o diabo usa para sujar seu coração, para sujar seus olhos, e você tem que perdoar, e você tem que manter sua fé limpa, porque ninguém que entrou no fogo e confiou em Deus saiu para viver a mesma vida. E eu vou te provar isso agora. Depois desse fogo tem coisas boas chegando. Depois desse fogo tem coisas grandes chegando. Mas aguente o fogo. Pode vir um fogo do tamanho que for, o seu Deus é maior. Agora entenda, por favor. Olha o que diz aqui. Parei aonde? 22. Diz assim. Não, 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor ficou aflito, assustado. Meu Deus, vocês lançaram 3 ou 4? Lançamos 3, estou vendo 4. E tem um que é semelhante a um Deus. Quando Deus permite que você vá para o fogo, é para que esse fogo queime toda dúvida, todo medo, todo mal, e as pessoas olhem para você e vejam Deus. Uma mulher, ela foi até o ourives, e o ourives estava trabalhando com a prata no fogo, e ela fazendo perguntas para ele. Teve uma hora que ele falou assim: só um minutinho, agora eu tenho que prestar atenção, porque a prata está no fogo, e tem a hora certa de quê? De tirar. Tem a hora certa. E ela ficou em silêncio, ele tirou, e ela perguntou: qual é a hora certa de tirar? É quando a minha imagem está refletindo na prata. O que isso quer dizer? Quando você está no fogo, quando você está na luta, Deus sabe a hora certa de te tirar da luta. É quando Ele começa a aparecer na sua vida, no seu caráter, na sua confiança, na sua palavra. Então as pessoas começam a olhar para você e ver quem? Deus. Está enfrentando luta, mas está com fé. Está enfrentando lutas, mas está de cabeça erguida. Está numa guerra, mas não se curva, porque ela confia no Deus dela. Agora pense, pensar é de graça. Enquanto eu prego, você tem que pensar. Eles foram para o fogo. Aquele fogo, eles entraram na fornalha como? Aquele fogo não queimou eles, mas queimou o quê? As amarrações da vida dele. E eu quero que hoje o fogo de Deus queime tudo que está atrapalhando você vencer. Eu quero que o fogo de Deus queime tudo aquilo que está impedindo você de avançar. E ele falou: tem 4, e os 4 estão passeando. Sempre que você estiver num momento difícil, você vai ter experiências lindas e gloriosas com Deus. Desfrute disso. É quando Deus mais fala, é quando você está mais sensível, é quando você se sente pequenininho, é quando você não pode contar com ninguém. Tentou com um, te decepcionou, tentou com outro, te decepcionou. Às vezes você procura até o homem, um pastor, um bispo, e ninguém te entende, ninguém te dá a resposta que você quer. Sabe por quê? Porque é o momento de você desfrutar de Deus, o que Ele quer falar com você. É Ele que quer te dirigir. Então você não encontra na boca de ninguém, você só encontra na boca de Deus. Tem coisas que Deus vai falar com você através da minha boca, mas tem coisas que Deus vai falar com você direto com você.
Tem coisa que Deus fala através do homem de Deus, mas tem coisa que Deus fala direto com você. Deus não quer usar mensageira, é direto. Então tem ouvidos para ouvir a voz de quem? E quando Ele falar, vá, você pode ir que vai dar certo. Se Ele falar, não vá, não vá, porque você vai se arrebentar. Amém? Vamos terminar. Diz assim, parei aonde? 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou, dizendo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Olha para mim, por favor. Nabucodonosor reconheceu a fé deles. Muita gente vai reconhecer sua fé ainda. Tem muita gente que hoje zomba. Tem muita gente que hoje critica. Mas quando você vencer, ó, vai ficar de boquinha calada. A mulher falou para mim, bispo, quando eu comecei a fazer o congresso, meus funcionários, tudo ficava fazendo chacota. Eu pagava o salário deles atrasado. Agora está tudo em dia, dei aumento para eles, está todo mundo caladinho. Vai, patroa, vai para essa reunião, patroa. Quando você vence, todo mundo, fica de boquinha calada. Deus vai dar um cala-boca no diabo e nas pessoas que tentam afrontar sua fé. Aí ele diz assim, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Ei, escute, você já fez churrasco? Você já ficou perto de uma fogueira? Mulher não gosta, porque o cabelo dela fica fedendo, a sua roupa fica fedendo. Eles ficaram no meio da fornalha, nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo. Você vai passar por esse fogo e vai sair dele sem nenhum trauma, sem nenhum ódio de ninguém. Você vai sair desse fogo com o coração limpo. Mas quando você sair é para coisas grandes. Escute isso, por favor. Escute. Porque se você é uma pessoa de Deus, você não quer vingança de ninguém. A vingança pertence a Deus. Se você é uma pessoa de Deus, você não quer que ninguém se dê mal. Você não quer vencer para humilhar ninguém. Você quer vencer para que outras pessoas queiram também a sua fé e o seu Deus. Guarda o seu coração. Você não pode sair de uma luta para quando falar da luta que você passou, você começa a chorar, você entra em desespero, parece que foi uma coisa que aconteceu ontem, coisa de anos atrás, porque ainda está sensível. Quando você está na fé, você está no meio do fogo, as pessoas tentam te consolar. Fulano, aconteceu isso com você, você não quer comiseração de ninguém, você fortalece até quem tenta te fortalecer, porque Deus te sustenta. Diga, Deus me sustenta. Aí ele diz assim, eu vou terminar. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Que o quê? Fala alto, que o quê? Confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez o quê? Fala alto. Fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Olha, depois do fogo, você não vive a mesma vida. Depois do fogo, aguenta o fogo, aguenta a guerra. Bispo, mas piorou, bispo aumentou 7 vezes, bispo, mas está difícil, bispo. Ei, vai dar certo. Vai dar certo porque Ele é com você. Depois dessa pindaíba, dessa escassez, dessa dificuldade, você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Ele fez Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperar na Babilônia.
um lugar que eles tinham tudo para se dar mal. De repente você está em um lugar tão difícil, em um comércio tão difícil, num lugarzinho tão apertado, numa situação tão complicada. Não se preocupe não, porque é dali que vai nascer a prosperidade, porque Deus é com você. Diga, tem guerras, fique em pé, diga, mas tem Deus. Tem luta, mas tem Deus. Tem fogo, mas não queima fogo, porque Deus é comigo. Olha para mim, por favor. Na semana passada nós aprendemos com Davi, não foi isso? Semana passada nós aprendemos com Davi, um homem que passou por muitas lutas, foi muito perseguido. Foi perseguido antes de ser rei, foi perseguido depois que foi levantado como rei de Israel. Um homem que passou por muitas lutas, mas venceu pela fé. Amém? Sempre vão ter perseguições, sempre vão ter lutas. Se você quer vencer na vida, saiba que você vai incomodar muita gente, e você vai incomodar pessoas sem ter feito nenhum mal para elas. Tem gente que vai se incomodar com a sua alegria, com o seu sorriso, com o seu jeito, com a sua aparência, com alguma coisa. Tem gente que vai se incomodar sem você ter feito absolutamente nada para ela de ruim. Mas não se preocupe, se Deus é com você, no seu caminho pode ter perseguições, no seu caminho pode ter muitas lutas, mas você vai vencer. E eu vou te mostrar isso na vida de um homem chamado Eliseu. Hoje nós vamos aprender com o profeta Eliseu. Diz assim em 2 Reis 2, versículo 1: sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Depois ele diz o que aí? Fala alto: calai-vos. Vamos aprender aqui a primeira lição. Olha bem para mim. Eliseu era servo de Elias, auxiliar de Elias. Ele servia Elias. Não fique preocupado com os pequenos começos. Não queira começar lá em cima, pode começar por baixo. Daqui a pouco Deus faz você chegar lá em cima. Nós temos testemunho de quem trabalhava numa empresa, chegou lá embaixo e hoje é dono da empresa. Nós temos testemunho de pessoas que foram muito humilhadas, mas Deus exaltou. Ele trabalhou para Elias, serviu Elias. Ele tinha Elias como referencial dele, uma boa referência, porque Elias foi um profeta, um homem de fé, um homem de Deus. E Deus ia tomar Elias, ia levar Elias para o céu. E Eliseu, ele tinha disposição. Elias disse assim: olha, eu vou para Betel, pode ficar aqui. Ele falou: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, onde você for eu vou. Nós estamos juntos. Esposa, esteja junto com seu marido. Marido, esteja junto com sua esposa. Patrão, esteja junto com a sua equipe. Ele disse: eu estou junto, eu tenho disposição, não sou preguiçoso não, eu não vou ficar parado não. Então ele foi para Betel, e quando ele foi para Betel, Eliseu estava junto com ele. E os filhos dos profetas chamaram Eliseu e falou: você sabia que hoje Deus vai tomar Elias? Ele disse: também sei, mas calai-vos. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que você precisa mandar o diabo calar a boca, a dúvida calar a boca, o medo calar a boca, as vozes do mal calarem a boca. Entenda,
Quando ele ouviu aquela palavra, ele disse: eu sei, calai-vos. O diabo usa pessoas que você gosta, ele usa pessoas que você confia, ele usa pessoas próximas. Ele sempre está usando pessoas para perseguir, para falar besteira, para jogar um cal na sua fé, para poder jogar dúvida em você. É o jogo do mal. Quando ele ouviu aquela palavra, ele disse: calai-vos. Aprenda a calar a voz do diabo dentro de você. Tem pessoas que você não tem que dar ouvidos a ela. Tem pessoas que se você ouvir, você fica mal. Tem pessoas que se você ouvir, não faz bem para a sua fé. Ou você manda calar a boca, ou então acaba influenciando na sua fé. Agora vamos seguir. Versículo 3, não é isso? 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele diz: também eu bem o sei. E agora, rapaz, ele foi para Betel. Tinha lá os que queriam jogar um balde de água fria na fé dele. Ele foi para Jericó, tinha os filhos dos profetas em Jericó para falar besteira para ele. Isso tem em todo lugar. Eliseu estava indo de um lugar, Elias estava indo de um lugar para o outro, Eliseu junto. Tem gente aqui correndo, tem gente aqui lutando de um lado para o outro. Você está fazendo sua parte, Deus está vendo isso, Ele vai te honrar. Porque Deus quer que você faça o que você pode fazer, e o que você não pode fazer, Ele faz. Lembra que nós falamos de Lázaro? Jesus disse: tira a pedra, porque Jesus queria que eles participassem do milagre também. Eles tiraram a pedra, porque eles podiam tirar a pedra, mas ressuscitar Lázaro não podiam, e Jesus ressuscitou. O que você pode, faça, para que você participe da mudança que Deus quer fazer na sua vida. Mas o que você não pode, não se preocupe, que Jesus vai fazer. Amém? Entenda, por favor. Quando os filhos dos profetas vieram com a mesma conversa, Eliseu disse: calai-vos, cala a boca, eu não vou dar ouvidos a vocês. Cuidado para quem você está dando ouvidos. Você tem que sair daqui, não é com dúvida, é com fé, não é com medo, é com coragem. E quem traz fé, quem traz coragem é a palavra de Deus. Você pode estar numa situação muito difícil, e nós já vamos entrar nesse assunto agora, na dificuldade que cada um enfrenta. Parei no versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Olha quem aparece de novo. E foram, quantos agora? 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, e de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Olha para mim, por favor. Elias chegou para Eliseu e falou: Eliseu, agora eu vou para o Jordão, pode ficar, rapaz, pode ficar. Ele disse: não, eu vou. Aonde você for, eu vou. Olha a disposição. Tem gente aqui que é de disposição, não é preguiçosa não. Tem gente aqui que trabalha doente. Tem gente aqui que a vida dela é uma luta, é uma guerra, é correndo de lá para cá, é uma guerra. Elias estava indo de um lado para o outro. Quando ele foi para o Jordão, Eliseu estava junto, aí já tinham 50 filhos dos profetas. Você vê que o número vai crescendo. De olho, não se aproximou de Eliseu, porque se aproximasse ia tomar uma. Você sabe que não tem conversa com quem é da fé. Não queira conversar besteira com quem está bem espiritualmente, você só vai tomar lapada. Não queira jogar cal em quem é da fé, porque você vai ver que a pessoa não deixa entrar as palavras do diabo dentro dela.
E quando eles viram que toda hora Eliseu mandava eles calarem a boca, então eles ficaram de longe. Só de quê? De olho. Os invejosos ficam de quê? De longe. Tentam se meter na sua vida, você não deixa, aí fica de longe torcendo contra. Mas não se preocupe não, que o desejo dos invejosos não vai se cumprir na sua vida, porque Deus guarda quem teme a Ele. A Bíblia fala que o justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor o livra. Não fique preocupado não, que Deus vai livrar. Não fique preocupado não, que toda maldade que tem contra você, o seu Deus te guarda, te protege. Seu Deus não falha não. Amém? Ele é poderoso. Se você está com Ele, junto com Ele, como Elias estava com Eliseu e Eliseu com Elias, se você está assim, bem com Deus, você aguenta a pressão, você aguenta as lutas, você aguenta os momentos difíceis, firme com Deus. Não está fácil, mas você aguenta, porque Deus é contigo e te sustenta. Aí ele diz assim: os filhos dos profetas eram quantos? Estavam tudo de olho. Tem gente que olha mais para a sua vida do que para a própria vida dela. Não sei se acontece isso com você, né? Mas tem gente aqui que sabe bem o que é isso. Aí diz assim: então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Olha para mim, Elias pegou a capa dele e lançou no Jordão, e o Jordão abriu. E os dois passaram sem se molhar. Os filhos dos profetas, olha o que aconteceu. E eles estavam na cabeça de Elias, aliás de Eliseu, só dizendo o seguinte: ó, Deus vai tomar Elias, você está perdido. Sem Elias você está perdido. Deus vai tomar Elias. Como se sem Elias Eliseu não conseguisse mais vencer. E o Jordão se abriu. Olha o versículo 8, 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Olha para mim, por favor. Quando Deus abriu o Jordão e os dois passaram, Elias chegou para Eliseu e falou assim: ó, pede o que você quer, porque Deus já vai me levar. Pede o que você quer. O que você quer? Ele disse assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ele falou assim: ó, dura coisa, difícil coisa você pediu, mas se você me ver na hora que eu for tomado, então você vai receber a unção dobrada. Difícil coisa você me pediu. Tem muitas pessoas que diante de dificuldades elas param. Tem muitas pessoas que quando se deparam com coisas difíceis, elas pensam: isso não é para mim, eu não vou conseguir. Quem disse para você que você não vai conseguir? Foi Deus? É Deus que está dizendo que você não vai conseguir? É Deus que está dizendo que você não vai conseguir colocar sua vida em ordem, resolver esse problema que você está enfrentando? Foi Deus que disse para você? Duvido. Cuidado com a voz que você está ouvindo, porque o dia que você ouvir Deus, Ele vai dizer para você que tudo é possível que crê, e Ele vai te ajudar a vencer até as coisas difíceis. Os maiores milagres que Deus fez foi em momentos difíceis. Jesus não multiplicou os pães na padaria, Jesus não multiplicou os peixes dentro d'água, Jesus multiplicou no deserto. E Ele é poderoso para multiplicar o pouquinho que você tem. Ele é poderoso. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Jordão, mas Ele também andou sobre as águas. Tem horas que Ele abre, tem horas que você anda sobre os problemas, mas Ele te abençoa. E não importa o lugar,
Nunca saia de um lugar se Deus não mandou você sair, por mais dificuldades que você esteja enfrentando naquele lugar. Aprenda isso. Só saia se for Deus mandando você sair para te honrar com algo melhor. Mas se não for, fique ali, porque naquele lugar Deus te exalta, Deus te abençoa e o nome dele é glorificado. Entenda, por favor. Adão e Eva perderam no paraíso. Eles perderam no paraíso para o diabo. Sim ou não? No paraíso. Davi perdeu para o diabo no palácio dele, na varanda do palácio. Abraão venceu no deserto e o deserto floresceu. Jesus venceu no deserto. Isaac plantou na terra seca e colheu 100 por 1. Seu Deus não tem problema com lugar. Se Ele te abençoar, em qualquer lugar você vence. Agora não vá para o lugar que você acha que é melhor para você, porque eu acho. Não tome decisão pelo que você acha. Ouça a voz de Deus para que você faça o que Deus quer que você faça. E para onde Ele mandar você pode ir que dá certo. E quando Ele manda, Ele não deixa nenhuma dúvida a ponto de você perguntar para os outros. Ele enche você de certeza. Então você pode mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de ramo, se for com a direção dele. Se não for, não mude, porque você vai esperar o melhor e vai vir um pior. Amém? Elias disse: se você vê, então você vai ter a unção dobrada. E Eliseu ficou atento. E de repente Elias subiu, foi tomado. E ele viu, e a capa de Elias caiu. Ele pegou a capa de Elias. Vamos aprender mais uma lição aqui. Parei aonde? 13. Diz assim, 13. Falta mais 200 versículos ainda para a gente ler. Estou brincando. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: o que é que ele disse? Onde está o Senhor Deus de Elias, que feriu as águas? Quando feriu as águas, e elas se dividiram de um ao outro lado, e Elias passou, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram, não para falar besteira, ao encontro e se prostraram diante dele. Aonde? Em terra. Volte aí para o versículo 14. E tomou a capa de Elias, que dele, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Olha o espírito de Eliseu. Elias foi tomado. De repente você está triste porque tomaram o seu carro, tomaram um cliente seu. De repente tomaram alguma coisa sua que mexeu com você. Mas não importa, Deus está com você mesmo sem isso ou sem alguém. Talvez sem um marido, sem esposa, sem um bom funcionário que te deixou, sem um sócio, não importa. Digo, o importante é que Deus está comigo. Não importa quem está com você. Eliseu estava sozinho, e as maiores experiências vai ser você e Deus, Deus e você. Não vai ser com ninguém, vai ser você e Deus e acabou. Amém? Você e Deus e acabou. Eliseu pegou o manto e disse assim: cadê o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. Quando você é da fé, você quer ver Deus. Você não aceita não ver Deus. Você quer ver o Deus da Bíblia, o Deus que você crê. E nós vamos clamar hoje. E você vai falar: cadê Deus? Onde é que você quer ver Deus? Na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio? Você vai dizer: cadê o Deus que eu tenho buscado? Cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus desse lugar? E você vai ver que Deus vai se manifestar. Quando os filhos dos profetas viram, não adianta falar com Eliseu não. Olha o que aconteceu. O que é que eles fizeram? Se dobraram, caíram. Fica preocupado não, muita gente ainda vai se dobrar para você. Muita gente que te critica,
que te humilha, não pode morrer sem ver você vencer. Não pode morrer sem ver o gigante cair, a dívida cair, o problema cair, a vergonha cair. Diga, vai cair. Será que você crê nisso? Eles vieram e se dobraram, e se Eliseu escutasse eles, Eliseu estava perdido. Se você quer coisas grandes, não escute ninguém. Se você quer coisas grandes, seja forte, aguente a pressão. A vida é uma guerra. A vida não é fácil para ninguém. Mas se Deus está com você, Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te guia. No deserto, Ele supre as necessidades, Ele faz milagres, Ele faz você experimentar coisas que você nunca experimentou, você experimenta no deserto. Amém? Os filhos dos profetas vieram, mas não para falar besteira, porque viu que não entrava. Vieram para se dobrar e reconhecer o Deus dele. Aí os filhos dos profetas falaram: deixa nós buscarmos o corpo de Elias. Ele: para quê? Vocês não vão achar. Deixa, então vai buscar. Ficaram 3 dias procurando. E Eliseu foi para Jericó. E quando ele chegou em Jericó, falaram para ele assim: ó, a terra é amarga, a água é amarga, a terra é estéril. Ele disse: traz um prato de sal. E foi na fonte, na raiz do problema, e foi lá e lançou. E a água se tornou saudável, e a terra que era estéril começou a produzir. Ele foi na fonte do problema. Tem gente que não mudou ainda porque não foi na fonte do problema. De repente a fonte do seu problema é um perdão que você não liberou. De repente a fonte do seu problema é você não ter se perdoado ainda. Eu tomei conhecimento hoje que o comandante do exército de Israel não quis mais ficar na frente do exército. Sabe por quê? Porque ele se culpa pelo atentado que teve. Ele não conseguiu se perdoar, porque ele disse que esperava muito dele e ele não atentou para o muito que esperava dele. Então ele se culpa até hoje pelas mortes daquelas pessoas. E de repente você é um tipo de pessoa que se culpa por coisas que você errou. E nós erramos, nós falhamos. Mas como nós perdoamos os outros, como Deus nos perdoa, nós também temos que aprender a nos perdoar e aprender com os nossos erros. Tem gente que precisa voltar. Eu falei para vocês que a mulher montou o salão e foi um desastre. Não tinha talento nem tinha curso. Acabou com o cabelo de um bocado de gente. Mandamos fazer visita. O companheiro nosso que foi lá, coitado, voltou com o cabelo um desastre. Ela foi na fonte, fechou o salão, tomou o curso, se especializou, está arrebentando. Às vezes a gente tem que voltar, às vezes a gente tem que parar. Você tem que ver a fonte do problema. Elias fez milagres, Eliseu fez o dobro, e faltava um para o dobro. E quando ele morreu, jogaram a pessoa morta sobre os ossos dele, e a pessoa ressuscitou, diz a Bíblia. Mas Deus cumpriu o que prometeu. Ele pediu uma coisa muito difícil. Cada um aqui tem sua dificuldade, cada um aqui tem sua luta. Tem gente que está sendo difícil para ela contratar alguém de confiança, alguém capacitada. Tem gente que a dificuldade dela aqui é dinheiro. Tem gente que a dificuldade dela é as vendas, que não vende há dias, há meses, há anos. Cada um aqui tem sua dificuldade. É quem está com dificuldade no casamento, é quem está com a dificuldade na saúde, é quem está com dificuldade com o maquinário antigo, fraco, que quebra toda hora. Cada um tem a sua dificuldade, mas Deus nos ajuda a vencer todas as nossas dificuldades. Ele diz: você pediu uma coisa difícil, mas não é impossível. Tem coisas que até aqui tem sido muito difícil para você, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, esse Deus vai te abençoar, porque Ele nunca falhou.